E aí, meu povo, estamos estudando o Evangelho de Marcos e hoje nós chegamos no capítulo 6. O capítulo 6 do Evangelho de Marcos, que é um capítulo grande, tem 56 versículos. E no capítulo 5 há uma diferença grande, o capítulo 5 e o 6. No capítulo 5, nós vimos o triunfo da fé. Nós vimos pessoas confiando, correndo atrás de Jesus e o grande poder que Jesus fez na vida delas. Então, se fosse para colocar um título, capítulo 5 seria o triunfo da fé. Mas o capítulo 6, por outro lado, seria a tragédia da incredulidade. Nós vemos nesse capítulo pessoas e ações de incredulidade e por conta disso a tragédia em suas vidas. Então nós vamos ver isso daqui. Eu não vou ver o capítulo todo, eu vou tirar só dois pontinhos a respeito deste capítulo. E aí, mas eu fico aqui minha sugestão para você ler a Bíblia. Leia a Bíblia, medite na palavra de Deus, busque a presença de Deus, porque nada substitui o seu tempo devocional com Deus. Mas se você é novo aqui no canal, quero dizer que você é muito bem-vindo, quer dizer, os novos e os velhos são todos muito bem-vindos. Você está no canal há pouco tempo. Gostaria de pedir que você, por favor, se inscreva neste canal, tá bom? Curta aí, compartilha, deixa o like. O like, quanto mais tem, mais o YouTube entende que as pessoas estão gostando e distribui esse vídeo para outras pessoas. Então, se for bênção na sua vida, peço que você faça isso, então fique até o final. Fique até o final para ver esse vídeo. Se quiser também me seguir nas outras redes sociais, fique à vontade. Então vamos lá. Capítulo 5. Capítulo 5 ao capítulo 6. O capítulo 6 começa dizendo que Jesus ele foi para a região onde ele nasceu, para Nazaré. E chegando lá, ele exerce o seu ministério, só que as pessoas, por conta da incredulidade, olha só o que elas dizem. E aqui é um fato curioso, porque há pessoas que falam assim, não, Jesus Maria não teve mais filhos, Maria era virgem, não sei o quê, só que esse texto mostra muito como Jesus teve irmãos. Depois que Maria deu à luz a Jesus, ela seguiu a vida normal de casada e teve vários filhos. Aí, por exemplo, o versículo 2 fala assim: no sábado seguinte, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que ouviram se admiraram e perguntaram: de onde vem tanta sabedoria e poder para realizar esses milagres? Não é esse o carpinteiro? Eles conheciam Jesus. Eles sabiam da história de Jesus, eles viram Jesus menino, eles viram Jesus crescendo. E aí, vendo as coisas, ao invés deles caírem prostrados diante desse Jesus em adoração, em entrega de vida, eles se perguntam: não é esse o carpinteiro? Então Jesus exerceu a profissão de carpintaria antes, né, de iniciar o ministério. Filho de Maria e irmão de Tiago, José, Judas e Simão. Então, veja que Jesus ele teve irmãos ali, e há alguns nomes aqui muito comuns, que até discípulos de Jesus tinham esses nomes, né? Mas aqui no caso eram irmãos de Jesus, filhos de Maria, né? Então, quem eles eram? Tiago, José, Judas e Simão. Suas irmãs, Jesus também teve irmãs. Suas irmãs moram aqui entre nós. E sentiam-se muito ofendidos. Olha só, sentiam-se ofendidos diante de ver um homem tão grandioso, mas vendo ali que eles conheciam e sabiam que Jesus era uma pessoa simples que viveu entre eles. Aí no versículo 6 diz que Jesus ficou admirado. Tá uma barulheira aqui, não sei se vocês estão escutando, mas vai dar certo. Jesus ficou admirado com a incredulidade daquele povo, com incredulidade. E aí há um perigo muito grande da gente o conhecimento, há um perigo muito grande do conhecimento atrapalhar a nossa fé. Porque eles não puderam explicá-lo, eles o rejeitou. Então aquela comunidade, aqueles conhecidos de Jesus, por não conseguir explicar aquelas maravilhas, então eles simplesmente rejeitaram a Jesus. Eles levantaram muros para se defender do Espírito Santo. O contraste entre o humilde carpinteiro e o profeta sobrenatural foi muito grande para eles compreenderem. Então eles escolheram a descrença. Uma escolha que deixou Jesus admirado, como a gente viu aqui no versículo 6.
Então, a gente vê essa tragédia, né, da incredulidade. E aí, continuando o capítulo, vai falar sobre o Jesus, ele envia os seus discípulos para pregar. E aí tem os versículos explicando isso daí, né? Quando os apóstolos saíram para pregar, não criaram a mensagem, porque no versículo 12 fala assim: então eles partiram dizendo a todos que encontravam que se arrependessem. Mas a mensagem deles não foi criada por eles. Levaram a mensagem dada a eles. Não levaram aos homens suas opiniões, mas a verdade de Deus. E o conteúdo da mensagem que é descrita nesses versículos, do versículo 6 até o versículo 12, até o versículo 13, Jesus envia esses discípulos de dois em dois. Jesus dá autoridades para esses discípulos para expulsarem demônios, para curarem pessoas. Jesus diz que eles não precisam levar dinheiro nem roupas, que tudo seria suprido conforme eles fossem indo. E Jesus deu a eles essa mensagem. E essa mensagem, ela tem 3 tópicos importantes. Primeiro, eles pregavam o arrependimento. Arrepender-se significa mudar de mente e logo adaptar a ação a essa mudança. O arrependimento não é lamentar-se sentimentalmente. Ai, eu fiz aquilo, ai, não sei o que. Não é esse lamento. É algo revolucionário. Por isso são poucos os que se arrependem. Porque o arrependimento é você ouvir a mensagem, você fazendo um paralelo entre a sua vida e a mensagem, você então se arrepende da vida que tem vivido, você abandona essa vida e você agora vive uma outra vida. Outra perspectiva da mensagem deles é que eles curavam os enfermos ungindo-os com óleo. Outra característica, eles expulsavam demônios. A libertação faz parte do evangelho. Outra característica, Jesus deu aos apóstolos a metodologia. Como seria? Jesus ensinou alguns aspectos importantes na sua jornada, na sua ida de serviço ao Senhor. Primeiro, os apóstolos foram enviados de dois em dois. É importante nós servirmos ao Senhor acompanhados de pessoas, de mais uma pessoa, de uma igreja, de um movimento, porque a Bíblia ensina que é melhor serem 2 do que 1. Nós precisamos prestar contas para as pessoas, nós precisamos viver em comunhão com a igreja. Então Jesus não deseja e nem envia uma pessoa como um herói, mártir, mas como de 2 em 2, que foi a forma que ele enviou. Os apóstolos deveriam confiar no provedor e não na provisão. Porque Jesus fala, olha, não levem dinheiro, não levem nada, o que der para vocês, vocês recebam, vocês comam na casa das pessoas. Então, quem sustenta a nossa vida, seja missionário, seja pastor, seja membro de uma igreja, é Deus. Deus nos sustenta. Os apóstolos deveriam ser sensíveis à cultura do povo. Então a Bíblia fala, Jesus disse, olha, o que oferecerem para vocês, vocês comam. Isso é sensibilidade àquela cultura. Jesus ensinou que se deve aproveitar as portas abertas e não forçar as portas fechadas. Jesus disse, onde vocês chegarem e vocês forem recebidos, pregue o evangelho. Mas, em último lugar, ele alerta para o perigo da rejeição do evangelho. Se a pessoa não aceitar, se a pessoa não quiser, não discuta, não insista, não force, bata o pé no chão, tirando aquela poeira, e vá para outra porta que Deus abrir. Então, Jesus ensinou muito profundamente nesses versículos acerca da missão, acerca de como pregar o evangelho e como colocar sua vida no serviço do Senhor. E aí, para terminar esse vídeo, porque o capítulo é grande, Jesus aqui nesse capítulo fala sobre a multiplicação dos pães, Jesus acalma a tempestade, Jesus cura muitos enfermos, então é um texto dinâmico, um texto cheio de assuntos. Mas eu queria, para o vídeo não ficar muito grande, encerrar com este assunto, que é a morte de João Batista. João Batista, ele foi morto. E aí acontece numa situação assim que a gente percebe muito como era a vida de Herodes, né, que era o governador daquela época. O versículo 16 fala assim: quando Herodes ouviu falar de Jesus, disse:
João, o homem a quem decapitei, voltou dos mortos. Porque Jesus, ele está no ministério dele ativo, e é claro que a fama de Jesus percorre todos os lugares, e quando Herodes escuta, ele diz isso. Deve ser João que eu matei. E aí a narrativa explica como foi a morte de João Batista. Herodes, esse Herodes é Herodes Antipas. Ele era filho do Herodes o Grande. E se vocês lembrarem, quando Jesus nasceu, alguns magos do Oriente foram até Belém e antes de chegar a Belém, eles procuraram o rei daquela região, que era Herodes. Na realidade, ele não era rei, mas ele era um governante. E aí, esses magos do Oriente perguntaram onde é nascido o rei dos judeus. E aí, esse Herodes diz, olha, se vocês o acharem, vocês me falam que eu quero ir lá também adorar. Mas depois, o anjo fala para esses magos não irem até Herodes, porque na realidade Herodes queria matar o rei dos reis. E esse Herodes, o Grande, ele era tão terrível que ele mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo, porque ele ouviu essa situação. Esse Herodes, ele era insano. Ele casou-se 10 vezes, matou esposas, matou filhos, mandou matar as crianças de Belém, como eu acabei de dizer, e depois ele mesmo foi morto. E aí, quando ele morreu, os romanos dividiram a região que esse Herodes o Grande dominava, dividiu essa região para os seus filhos, porque quem dominava politicamente todo o território de Israel, da Grécia e todo aquele mundo conhecido era o grande império romano. E aí eles dividiam esse império em províncias, em localidades grandes, e pessoas assumiam o poder de estar ali à frente. Então, agora, esse Herodes aqui que mandou matar João Batista é Herodes Antipas, filho do Herodes o Grande. E ele era um homem muito perturbado. Herodes temia João Batista vivo, porque João Batista era um pregador da mensagem de Deus, e ele não deixava de falar, apesar de não ser popular, apesar de ser cancelado, né? Hoje a gente vive aí uma época de cancelamento, mas Herodes tinha medo de João Batista vivo, e agora continuava tendo medo dele depois de morto. Porque ninguém pode viver consigo mesmo, e Herodes vivia consigo mesmo no sentido de uma culpa. Nada é mais perigoso que uma consciência pesada sem arrependimento. Herodes está vivendo o conflito entre a consciência e a paixão. Porque Herodes, ele vivia um problema muito sério. Ele pegou a mulher do irmão dele e tomou para si. E casou com ela e quis viver a vida com ela. E João Batista denunciava esse pecado. Mas João Batista não denunciava só esse pecado. João Batista era um fiel servo do Senhor, que identificava e proclamava as verdades da palavra de Deus e anunciava os pecados das pessoas. Então, João Batista disse que os fariseus eram uma raça de víbora. João Batista disse para o povo que eles precisavam se arrepender, mudar de mente, mudar de trajetória, crer em Deus como seu Salvador. João Batista disse que Herodes estava em pecado. Ele era um assassino, ele era um adúltero, ele tinha tomado a mulher do seu irmão Filipe para si e estava vivendo uma situação de pecado. E aí, João Batista foi preso e depois, num dia, e aí essa narrativa explica isso, teve uma grande festa e naquela época o imperador fazia festas suntuosas, com muita luxo, com muita luxúria, com muita imoralidade, e todos os vícios aí que a gente conhece eram estimulados. E aí lá para as tantas, ele já bêbado, ele já cheio de tantas coisas, a filha dessa mulher, Herodias, dança para ele, bonitamente ali, provavelmente de uma forma bem sedutora. E aí ele fala para ela, que era a enteada dele, que o que ela quisesse ele daria. Falou para na frente de todo mundo. E aí essa menina, essa jovem, corre para a mãe e pergunta para a mãe o que ela pede, né, para esse grande imperador. E aí a mãe dela diz o seguinte: peça-me, a mãe lhe diz, peça a cabeça de João Batista. Bastante bizarro, né? Bastante pesado.
Que bolo de aniversário ela queria? A cabeça de um homem numa esqueci, bandeja de prata. Então essa menina foi lá, pediu. Herodes, que era muito temeroso com relação a João Batista, mas como ele tinha feito essa promessa na frente de todo mundo, ele foi obrigado a ceder. E aí João Batista foi decapitado e a sua cabeça foi oferecida ali durante aquela festa numa bandeja de prata. João morreu em paz, mas aqueles viveram em tormento e Herodes vivia em tormento. Ele ficou tão próximo da salvação e do arrependimento, mas ele não salvou. A superstição é uma fé baseada em sentimentos e opiniões. Não emana da Escritura, mas varia de acordo com o momento. Por isso, não oferece segurança e paz. Não basta admirar e gostar de ouvir grandes pregadores, é necessário tomar um posicionamento. Herodes, ele admirava, ele ouviu a pregação de João, ele ouviu a pregação de Jesus, ele admirava, ele tinha temor, mas ele nunca se posicionou em arrependimento diante da pregação que ele ouvia. Herodes silenciou João, mas não conseguiu silenciar a sua própria consciência culpada e viveu atormentado por sua própria consciência, né? Ele mesmo fechou as portas da graça com as suas próprias mãos. Esse era Herodes, um homem que foi tão próximo de receber a graça salvadora, o perdão dos seus pecados, mas ele não quis viver da maneira dele e sofreu essas consequências. E João Batista, que foi morto por ser um servo obediente ao Senhor, por ser um servo temente a Deus, descansa de verdade em paz na presença do glorioso Deus eterno que nós conhecemos. Então é este o capítulo 6 de Marcos, um capítulo muito bom, muito interessante. Continue lendo e meditando na palavra de Deus. E semana que vem nós vamos dar continuidade agora indo para o capítulo 7 de Marcos. Lembrando que nós estamos estudando aqui o livro todo com a graça e a misericórdia de Deus. Muito obrigada por você me acompanhar até aqui, obrigada mesmo, espero que tenha sido bênção para você. Se quiser deixar comentário, deixa. Mais uma vez, se inscreve no canal, compartilha, curte, ative o sininho para receber notificações de mais vídeos, porque sai vídeo aqui todo dia, de segunda a sábado. Segunda é short, terça tem vídeo, quarta tem vídeo, quinta e sexta tem shorts e sábado tem mais um vídeo. Então você pode aqui aproveitar bastante tudo que tá aqui, tá bom? E eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo o link para a playlist desses vídeos do Evangelho de Marcos, tá bom? Deus te abençoe, muito obrigada e até a próxima.